Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Ulrike Guerrero, que é uma das principais especialistas em assuntos europeus. Se não me engano, você também foi diretora de política externa do German Marshall Fund e diretora do Conselho Europeu de Relações Exteriores. Então, seja bem-vinda ao programa. Sim, obrigado por me receber. Vocês me expôs das posições de vida anterior, anos atrás. Bem, a vida anterior fazia parte do tema do dia. Eu queria discutir algumas das crises que enfrentamos atualmente na democracia na Europa. Mas acho que um bom ponto de partida seria falar sobre o que realmente aconteceu com você. Porque, como eu disse, você tem sido um dos principais acadêmicos sobre integração europeia e Europa em geral. E acho que nessa era de denúncias e cultura do cancelamento, com um escopo mais restrito de opiniões aceitáveis, conformidade ideológica, há provavelmente várias formas de descrever isso. Mas eu queria saber se você poderia começar explicando o que de fato aconteceu com a sua carreira. Sim, obrigado por me receber no programa. Resumindo, já faz cerca de 30 anos, desde o Tratado de Maastricht em 92, que venho trabalhando com a história da integração europeia, dando aulas pela Europa, em Paris, Berlim, Viena, sobre integração europeia, a história da integração europeia, as relações franco-alemãs, a criação do euro, todas essas coisas. Estamos falando agora dos anos 90, quando ainda tínhamos o sonho de uma União Europeia, funcionando de fato. Tive muitos cargos e uma espécie de carreira dupla. Uma delas sempre foi acadêmica, sempre procurei manter contato com posições acadêmicas, mas também ocupei cargos em chamados think tanks e ONGs, como o German Marshall Fund, que você mencionou, ou o European Council on Foreign Relations, onde fazíamos trabalhos de políticas aplicadas, basicamente estudos para ajudar a analisar as tendências políticas atuais. Isso foi por um longo período da minha vida, algo como 25 anos, dos anos 90 até basicamente 2013. E durante esses anos, tornei-me, por assim dizer, cada vez mais crítico. Sabe, quero dizer, olhando para o Iraque, olhando para o fracasso da Constituição Europeia, olhando para o não francês, o não holandês, o que está acontecendo em termos sociais com relação à democracia europeia, o populismo se desenrolando, e você podia ver o ressentimento contra a UEME surgindo. Também era possível perceber que havia, como dizer, interferências americanas no que foi a formação de uma moeda europeia primeiro, mas depois de uma política externa europeia. Porque o Conselho Europeu de Relações Exteriores, sabe, 2004, já faz 20 anos, foi criado para promover uma política externa europeia independente e soberana. Estamos falando de Javier Solana, estamos falando de estratégia de segurança europeia. Estamos falando de uma época em que Mark Leonard, por exemplo, escreveu seu livro Por que a Europa vai liderar o século XXI? Porque os americanos estavam no Iraque, porque a Europa achava naquela época tudo isso, 20 anos depois, você olha para trás e sente que não, está totalmente deturpado. Mas quando você estava no processo, no momento histórico, dava para perceber que as coisas estavam se desenvolvendo na direção errada. Ainda assim, até, digamos, a crise bancária, eu tinha a sensação de que estávamos em uma era diferente, porque podíamos discutir as coisas. Até o Tratado de Lisboa, sempre havia momentos em que você sentia que, ok, a Europa iria dar a volta por cima, nós iríamos conseguir. Mas então veio a crise bancária e o Tratado de Lisboa, e senti que a crise bancária foi o começo da queda. E depois vieram a austeridade e a crise dos refugiados, e dava para ver que todo o sistema iria cada vez mais, sabe, implodir e gerar cada vez mais ressentimento populista. and get ever more populist sort of resentment, and that was when I first had been fired in 2013. E foi então que fui demitido pela primeira vez em 2013 pelo Conselho Europeu, porque havia publicado alguns artigos bastante críticos, dizendo que as estruturas de governança europeias são, você sabe, disfuncionais.
Então, basicamente, fui demitido em 2013. Depois disso, fiquei mais ou menos fora da comunidade acadêmica e dos think tanks, mas reentrei na comunidade acadêmica em 2016, na Áustria. Tive 5 anos de uma cátedra, depois vim para a Universidade de Bonn em 2021 e então escrevi 2 livros críticos em 2022, um sobre as medidas contra o coronavírus, lockdowns e tudo isso, tomando uma posição sobre democracia e mudanças nas bases do direito. Depois escrevi um livro em outubro de 2022 sobre o conflito ucraniano e sua pré-história, Maidan, todo o contexto. Isso foi o início de uma longa história de processos judiciais com a Universidade de Bonn, que acabou me demitindo oficialmente por plágio. Mas estamos falando de pequenos erros em um livro antigo, então acho que foi apenas um pretexto. Agora está na segunda instância de processos legais e decisões judiciais. Parece haver um fio condutor aí. Ou seja, perder seu primeiro emprego na UE em 2013 por ser crítico e depois, claro, ser crítico novamente em relação às vacinas. É claro que algumas críticas devem ser vistas como legítimas. Normalmente, essas vacinas são lançadas após muitos anos de testes, e isso precisou acontecer muito rapidamente. E é o mesmo com a guerra na Ucrânia. Certamente mais de uma perspectiva deveria ser permitida. Mas por que você acha que isso aconteceu? Por que neste momento você acha que 2008, 2009, a crise financeira global, foi tão crucial para isso? The global financial crisis was so critical for this? Well, I think it was Bem, eu acho que foi, sabe, você está sempre bem. Hoje você sabe mais do que no passado. Então Mann e Stimmer Kluger, como dizem na Alemanha, você sempre ganha mais sabedoria quando olha para trás. Então entende melhor os períodos anteriores. Mas nós já ouvimos do Warren Buffett, sabe, que isso é uma guerra do capital contra o trabalho, esse tipo de coisa. Isso foi realmente se você se lembra da discussão de 2008 ou 2009, também Wall Street, Occupy. E tivemos essa política de austeridade. E a esquerda europeia argumentando fortemente contra a austeridade. Vimos uma enorme tecnocracia europeia assumindo durante a crise bancária, sabe? Tudo isso esmagando sindicatos gregos, fundos de aposentadoria portugueses e assim por diante. E esse foi o momento em que tive um argumento muito diferente, provavelmente alinhado com, digamos, Edan Tuzzi, que escreveu um grande livro sobre a crise, provavelmente alinhado com a análise de Yanis Varoufakis, que foi muito contundente. E partes da esquerda ainda estavam, acho que de certa forma, o momento de 2011, 12 e 13 foi o último grito da, vamos chamar assim, velha esquerda na Europa. Tivemos as manifestações contra o BCE, 10 anos do BCE, em 2012, e havia um forte impulso. Você talvez se lembre do livro de Stefan Hessel, que era um diplomata francês, muito idoso, com mais de 80 anos, e escreveu um livro Indignei-vos, um apelo para a geração jovem. Sim, estamos basicamente destruindo os sistemas sociais europeus. Havia tensões muito grandes dentro da União Europeia entre os países do Sul, os países latinos e a Alemanha naquela época. E na minha análise, e não só na minha análise, isso deu origem, você sabe, ao populismo europeu, uma espécie de tensão norte contra sul. E então, alguns anos depois, veio a crise dos refugiados, e aí surgiu uma tensão leste-oeste, ou seja, tensões cruzadas no sistema da União Europeia. E quero dizer, essa é a década política que temos observado. E como você disse, vozes críticas devem ser permitidas. E sinto que até certo ponto elas foram permitidas. Quero dizer, na minha memória, por exemplo, nos anos da crise bancária, ou até alguns anos depois, era possível expressar, digamos, críticas de esquerda contra as políticas de austeridade ou algo assim. Mas então veio a crise dos refugiados. But then came refugee crisis. It was already harder to argue against. Já era mais difícil argumentar contra. Sabe, havia essa cultura de acolhimento e era muito fácil ser acusado de racista quando você levantava pontos contra o volume da migração. E eu nem estava nessa discussão, aliás, eu pulei essa questão da migração. Mas aí veio o corona e eu nem discutiria sobre vacinas.
Eu só argumentaria que existe um cânone básico de entidades legais e estávamos mudando essas entidades legais. Sabe, pelo menos na Alemanha, melhoritas precis, tivemos um conselho dos nossos ministros-presidentes dos Länder, que é um órgão que não está na Constituição. Which is an organ which is not in the constitution, so we had very special regulations for that crisis. Então, tivemos regulamentações muito especiais para aquela crise. E eu apenas argumentei ou levantei a questão se é realmente inteligente basicamente mudar leis e tradições fundamentais por causa de um vírus. Sim, porque poderíamos discutir sobre os números, será que é realmente tão prejudicial e assim por diante? Mas eu mesmo experimentei isso porque, você sabe, estou na Alemanha, sou um pouco conhecido, mesmo antes, quero dizer, há 20 anos trabalho para Jacques Delors, você sabe, tenho a Ordem do Mérito, então tenho certo prestígio também na TV e nas rádios alemãs. Sim. Então, eu era frequentemente convidado para vários debates sobre relações europeias, relações franco-alemãs. E quando o corona chegou, eu pude perceber, porque eu conhecia a mídia alemã, que algo havia mudado, que o espectro de opiniões estava se estreitando cada vez mais e que havia coisas que você podia dizer e coisas que não podia. E se você cruzasse uma certa linha de argumentação, seria imediatamente rotulado como extremista de direita ou, como é a palavra em inglês, negacionista do corona, alguém que nega o corona. Ninguém estava negando o corona. Nós só estávamos fazendo perguntas. Quais são as medidas apropriadas? Então, houve realmente muita culpa e denúncia. E foi, sabe, estranho. Quer dizer, é algo muito novo, a espessura, o corredor se estreitando nesse sentido. E então veio a guerra na Ucrânia. Foi a mesma coisa. Então, e hoje até temos pesquisas sobre isso. Quero dizer, hoje temos os Twitter Files, temos as comissões na Câmara dos Reis, sabe, na TV, e o Schellenberger, enfim, há audiências no Congresso dos Reis que basicamente argumentam que houve um estreitamento e moderação no Twitter, que depois virou o X. Então, podemos argumentar que nosso sentimento de que havia um espaço público de opinião encolhendo não era apenas uma sensação estranha, mas que você pode, com dados empíricos, comprovar isso. Por exemplo, se fizer uma análise de discurso, certo? E você olha para as manchetes dos jornais alemães, certo? E você veria, ao longo de meses de corona, o mesmo título em 20 ou 60 jornais alemães, do nível nacional ao regional. Isso não parece ser um cenário midiático muito pluralista, certo? Então, o que quero dizer é que nossa sensação de alguns, quero dizer, daqueles que estavam levantando o dedo para algo que estava acontecendo no cenário da mídia, hoje, pode-se até argumentar que está empiricamente comprovado que o espaço tem diminuído. E é o mesmo com a Ucrânia. Sim, temos algo estranho nesse país também. Ou seja, temos muitos partidos políticos, muita mídia, mas todos mais ou menos dizem exatamente a mesma coisa. É muito estranho. E como você disse, quando há dissidência de verdade, raramente é recebida com argumentos. E algo que eu mesmo descobri, entrei nisso de forma equivocada. Achei que apresentaria meu lado do argumento, e então poderíamos mapear onde concordamos, onde discordamos, por que discordamos. Mas não foi nada disso. Novamente, com a guerra na Ucrânia, eu trouxe o argumento de que expandir a OTAN resultaria na intervenção dos russos e efetivamente na destruição da Ucrânia. Foi basicamente isso que defendi por 20 anos, e de alguma forma isso foi interpretado como se eu estivesse sendo um apologista ou legitimando a situação. Achei isso fascinante, porque também percebi aqui, e não é só comigo, mas de modo geral no debate, que são aqueles que dizem apoiar a Ucrânia, o que considero um conceito notável. Porque meu argumento também partia do princípio de, sabe, qual seria a política ideal para salvar a Ucrânia. No meu argumento, o que estamos fazendo agora garantiu, bem, o que está acontecendo agora é a destruição do país. Então considerei que meu argumento era pró-Ucrânia. Mas novamente, não eram meus argumentos contra os deles.
Eles apoiam a Ucrânia e eu sou um apologista do Putin. Sou pró-Rússia. Repito os discursos do Kremlin. Muito polêmico, todas essas palavras que na verdade não significam nada. Também tentei perguntar às pessoas o que exatamente significa ser pró-Rússia. Que crime é esse? Mas, de novo, não há realmente nada ali. Parece que o objetivo não é rebater argumentos, e sim destruir sua reputação. Bem, eu compartilho dos mesmos sentimentos e observações que você. Defender a paz é basicamente ser progressista. Defender a análise dos dois lados da questão, o que estava acontecendo, sabe, quero dizer, basicamente defender a observação de forma neutra. Porque quando se fala de guerra, sempre há emoções. A guerra é sempre horrível. Ninguém está em negação, Gaza tanto quanto a Ucrânia. Mas então, se você faz uma análise, observa interesses, atores, motivações, e aí apenas analisando a responsabilidade central do Ocidente, que você pode argumentar. E que a maioria dos americanos que conheço, como Fiona Hill ou Angela Stent, ou outros, também fazem. Quero dizer, americanos proeminentes, Jeffrey Sachs, entre outros, analistas americanos de destaque, até mesmo Kissinger, até mesmo Kennan antes de morrer. Então, basicamente, existe uma análise mesmo entre especialistas americanos em Rússia, desde o final dos anos 90, de que existe o campo Brzezinski que defende avançar sobre a esfera russa, mas também existe esse outro espaço de discussão. E há americanos inteligentes que vêm argumentando isso há muito tempo, que a entrada da Ucrânia na OTAN, a cúpula de Bucareste em 2008, é cruzar uma linha vermelha. E eles vêm alertando o establishment americano. E então, essas pessoas, quero dizer, estamos falando de americanos escrevendo para o Brookings, escrevendo para Foreign Affairs, certo? E tudo isso foi ignorado. Depois há uma grande discussão na Alemanha porque tudo começou com o Acordo 2+4 e a queda do Muro de Berlim em 89. Então, existe um grande debate sobre o que foi prometido a Gorbachev, sabe? E aí você tem alguns arquivos em Londres que mostram que houve conversas secretas de que a OTAN nunca se expandiria além de uma Alemanha unificada. Mas então a questão é, isso foi colocado por escrito? Foi assinado? Foram apenas acordos orais? E então o argumento é, foram apenas acordos orais. Mas aí você se pergunta, veja, quero dizer, desde basicamente os tempos antigos, um acordo oral, um acordo de aperto de mãos, é o acordo mais honrado, não é? Então, se tivesse sido acordado entre Genscher e Gorbachev, ou Kohl e Gorbachev, ainda assim seria um acordo. Há indícios nos arquivos em Londres de que isso foi feito, e ainda assim estamos infringindo esse acordo, sim. E sabe, eu estou na tradição de Egon Bahr, Willy Brandt, Ostpolitik, Politik der Entspannung, sabe? Segurança com a Rússia, não contra a Rússia. E eu sinto que, no meu país, toda essa tradição de longa data, que era uma tradição social-democrata, foi apagada. E agora estamos nesse discurso de segurança diante da Rússia, sanções claras, proteção de fronteiras, seja o que for. E você fica se perguntando, o que está acontecendo aqui? E por que não conseguimos nos conectar, em essência? E esse era o meu argumento. Por que nós, europeus, não conseguimos nos conectar com o que queríamos nos 1990? Quando, depois da queda do muro, fizemos a Carta de Paris e fundamos a OSCE como uma arquitetura de segurança europeia com a Rússia. Essa era a ideia, sabe? Então é muito estranho ver como a narrativa mudou ao longo de 30 anos, e esse é o tema do meu livro, sabe? Esse livro do fim de jogo NGP Europa, como tudo mudou. É com Hauke Hitz, aliás, o autor muito inteligente, Hauke Hitz. E o terceiro capítulo basicamente reúne todas as fontes sobre o que aconteceu em Maidan, depois a guerra civil dentro da Ucrânia, e então o que aconteceu nos 8 anos antes de 24 de fevereiro de 2022, certo? E basicamente detalhamos que isso foi uma operação mais ou menos planejada, e você tem fontes
da Rand Corporation, do Pentágono e tudo isso sim. Então, se você olhar para as fontes, não pode negar que ando preparado, certo? E, obviamente, os russos cruzaram a fronteira e isso agora é chamado de agressão russa. Blá, blá, blá. Concordo, sim. Russian aggression, blah, blah, blah. I agree, yeah? But the very fact that Germany has been losing. Mas o fato de que a Alemanha tem perdido a capacidade de ter uma visão holística do que vem acontecendo ao longo dos anos e que sempre começamos na mídia alemã com Der russische Völkerrechtswidrige Angriffskrieg, de 24 de fevereiro de 2022, como se a guerra tivesse caído do céu, isso é bastante, quero dizer, intelectualmente muito estúpido, sabe? E quando você tenta argumentar contra isso, você é um lumpenpacifista, quero dizer, um pró-Rússia, marionete russa, seja lá o que for. Quero dizer, basicamente é assim que também sou rotulado. E isso é intelectualmente muito pobre. E eu me pergunto como isso pode acontecer, porque ainda somos Europa, temos boas faculdades, estamos acostumados à troca de argumentos, sabe? Então, algo realmente profundo está acontecendo. So there's something really profound happening, and part of it is probably that there's no more really. E parte disso provavelmente se deve ao fato de que não existe mais, como você chamaria, digamos, há 30 anos, eu me lembro, há 20 anos, tínhamos pesquisas muito especializadas sobre a Rússia. Tínhamos especialistas em Rússia e na Europa Oriental. Tínhamos pessoas que conheciam a Polônia, a Duma e, você sabe, o Kremlin, Kremlinologia. Eu, por exemplo, estudei em Paris em 86, DEA, Diplôme d'études approfondies, Etudes soviéticas e Est européennes, ou seja, estudos soviéticos e estudos da Europa Oriental. Esse é o meu diploma de 86. E o que fazíamos era Kremlinologia. Khrushchev e, você sabe, Andropov, Bref e por aí vai. E tudo isso, não sei, foi varrido pela propaganda de que a Rússia é má e Putin é Hitler e pelos estereótipos, um contexto que considero pobre para a academia europeia. Sim, mas você também enfrenta isso, o que pode ser chamado de cultura da denúncia. Porque é assim, quando alguém ultrapassa o limite do que é permitido falar, vemos que colegas e outras pessoas precisam te denunciar. Vejo que algo semelhante aconteceu agora com o Jeffrey Sachs. Obviamente, parece que a principal abordagem que eles costumam adotar, como você sugeriu no seu caso, é o plágio, que a honestidade acadêmica é algo fundamental. Isso é algo que já vi acontecer com outros também. Na verdade, aconteceu comigo também. Porque qualquer coisa que eu argumentasse, nunca havia uma discussão. Sempre era, bem, isso é o que o Putin diria, sabe? Propaganda. E se você recebe o suficiente disso vindo em sua direção, propaganda, então isso começa a desgastar sua reputação. E então, de repente, qualquer um pode dizer, ah, ele é conhecido por propaganda. E não há outra saída. E de repente percebi que, você sabe, colegas ou outras pessoas começavam a questionar a honestidade acadêmica. E nós até temos checadores de fatos, o que é simplesmente fantástico. Na falta de uma palavra melhor, realmente estúpido, porque eles na verdade não estão checando fatos. Você pode facilmente provar que o que eles estão escrevendo é falso. Então eles têm fatos falsos, e muitas vezes é mais uma checagem de narrativa. Então eu concordo totalmente, concordo totalmente com a análise. E só para compartilhar com quem está ouvindo essa conversa, existe um livro agora e... O livro se chama Disrupting the University. É um estudo sociológico e empírico sobre demissões, ou seja, dispensas, em universidades da Alemanha, Áustria e Suíça. São 60 estudos de caso, incluindo o meu, nos quais basicamente se encontram acadêmicos não conformistas que não demonstraram conformidade ideológica, sabe? Que não seguiram a linha. E então foram demitidos. As razões nunca foram que eles defenderam este ou aquele argumento. As razões eram sempre que cometeram um erro aqui, ou encontraram alguma coisa, ou o caso Me Too, ou outra coisa. Sempre colocam algo sobre a pessoa para culpá-la, nunca o argumento em si, entende? Porque isso não é permitido na Alemanha.
yeah, because this is not allowed in Germany, on the surface, it's obviously Sabe, not à primeira allowed. vista, isso obviamente não é permitido. Temos liberdade científica, temos liberdade de opinião, artigo 5º da Lei Fundamental Alemã. Então você não pode demitir alguém só por ser não conformista, certo? Mas sempre é possível encontrar um erro. Quero dizer, quem nunca cometeu um erro? Mas só para dizer, eu também tenho meu caso agora, que é muito interessante, porque há um jornalista italiano chamado Thomas Fazi. E Thomas escreveu um artigo sobre o meu caso, intitulado Inimiga número 1 do Estado, a perseguição política da Sr. Gueró. E esse artigo, curiosamente, já foi traduzido para sério, mas em inglês e outros. Norwegian and Spanish and English and Turkish, I mean some languages. Turco, quero dizer, alguns idiomas. E agora fui contatado pelo Conselho da Europa, sabe? Onde está a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, não o Conselho da UE, mas aquele com 47 países membros, o Conselho da Europa. Então eles estão fazendo um relatório sobre o encolhimento dos espaços públicos e a liberdade de opinião na Alemanha. E ao que parece, o que eles querem fazer é incluir 2 estudos de caso. Um sou eu, o meu caso, e o outro é Francesca Albanese, que é a relatora especial da ONU para Gaza, certo? Então, esses 2 casos. Isso mostra, de certa forma, que há uma certa, digamos, consciência internacional de que as coisas não estão indo bem ou estão disfuncionais na Alemanha. E eu imagino que a República Federal não ficará feliz em ver que há um relatório de comissão em nível europeu, porque normalmente dizemos que a imprensa que não funciona está na Turquia, Hungria, Irã, lugares assim. Você nunca pensa que isso poderia acontecer em democracias como a nossa. Então, acho que é um desenvolvimento muito interessante o fato de que o espaço cada vez menor para a liberdade de expressão agora está recebendo atenção no Conselho da Europa. Mas eu te enviei o link porque o livro em si, Disrupting the University. São 60 casos e o livro é do ano passado. Enquanto isso, os editores me disseram que tem mais 15 casos. Então há um problema na Alemanha. Sim. E eu não saberia dizer, eu realmente acho, pelo que sei, que os sistemas acadêmicos universitários da França, Itália, Espanha e Holanda se mantêm melhores. Não saberia dizer sobre, você sabe, demissões. Mas, por exemplo, o Conselho da Europa agora quer criar uma espécie de site aberto registrando casos. O que eu acho que seria uma boa ideia, porque, quero dizer, eu não sei até que ponto é um fenômeno especificamente alemão ou até que ponto está começando a se tornar um fenômeno europeu. Mas isso, em si, é algo muito irritante, porque nossa autoestima é de que somos o sistema livre, liberal, europeu, o melhor do mundo. É essa busca por coisas. Na verdade, 2 semanas atrás, um jornalista aqui realmente fez um pedido e foi aprovado pela universidade onde trabalho para ter acesso a todos os meus documentos, desde a inscrição até o pedido de promoção, todos os meus documentos. Assim, eles podem examinar cada papel que escrevi e todos os documentos internos para ver se conseguem encontrar algo para usar contra mim. Não é uma expedição para cavar. O objetivo todo é esse. Não é nada específico. É só que eles não gostam do que você diz. Então agora o processo foi iniciado para acabar com você, para te cancelar. Eles vão te pegar. E agora, sim, o processo começou. Eles vão encontrar qualquer informação e vão procurar, de preferência, desonestidade acadêmica. Porque é assim que você pode ser demitido de uma universidade. Então eles vão, sim. E eles vão encontrar alguma coisa, quero dizer. Isso é como na Bíblia, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quer dizer, sabe, eles encontraram 10 erros. Eu tenho uma lista de publicações com 20 páginas. Então, se você somar todos esses artigos e meus 16 livros, são algo como 10.000 páginas, e aí encontram 10 erros. E chamam isso de plágio. É totalmente absurdo. Mas, se eles vão atrás de você, e foi isso que eu vivi, no momento em que você está no radar, tudo é examinado minuciosamente.
cada frase em um vídeo, eu digo uma frase com um certo tom, porque você fala por 1 hora sem ler o que escreveu, então você fala livremente. Quem não comete um tipo de... Talvez haja uma frase que não ficou clara o suficiente, né? Eles pegariam o vídeo, escolheriam exatamente aquela frasezinha, colocariam no X e diriam, olha, essa senhora Guéraud, de novo, ela tem alguma frase estranha de propaganda russa, sabe? Tirariam do contexto, fariam o que fosse, atacariam seu ponto fraco. E eu acho que existe uma estratégia de intimidação, porque se você vê isso crescendo, quero dizer, eu tenho sido, de certa forma, processada, se quiser, há 2 anos já. Então, no momento em que você sente, tá diminuindo, né? Há um pouco de paz, algo aparece do nada e você volta a subir nisso, sabe? E aí existe um mecanismo de propaganda, que é, enquanto eles disserem por 2 anos, senhora Guéraud plágio, sabe? É como se você nunca se livrasse disso. Mesmo que você consiga provar que não é verdade, é como propaganda. Se você repete algo 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes, é isso que as pessoas lembram. Mas o que eu gostaria de... Quero dizer, sinto muito por você estar agora sob o mesmo mecanismo de escrutínio. Gostaria de mencionar outro nome na Alemanha, porque tem um colega na Universidade de Halle, um homem muito inteligente chamado Johannes Warwick. Ele é um especialista em OTAN, escreve artigos, eu o conheço pessoalmente há 30 anos, muito inteligente, e ele está, acho, na mesma posição que você em relação à Ucrânia. Quero dizer, só pegando esse ponto, sabe, a pré-história, a instrumentalização da Ucrânia, porque de certa forma você está certo. Queremos defender a Ucrânia de abusos, sabe, de ser instrumentalizada para objetivos geoestratégicos americanos e assim por diante. E ele também está sob ataque. Ele ainda não foi, digamos, demitido, mas está passando pelo mesmo processo. Eles analisam tudo o que ele disse, digamos, há 10 anos e usam isso contra ele. Existe uma cultura de, até mesmo na academia, quero dizer, vamos lembrar disso. Na academia você tem um livro e depois discute o livro entre amigos acadêmicos. Normalmente o que acontece é que os amigos dizem, olha, eu gostei do seu livro, mas aqui tem um problema que você precisa refazer. Esse argumento não é sólido. Olhe isso. Acho que seus números estão errados. Isso é o que você chamaria na Alemanha de crítica gentil. Você ajuda o autor a melhorar o texto. É isso que os acadêmicos fazem. Você olha o todo que a pessoa está apresentando. Depois você vê 2 ou 3 fraquezas no artigo. É assim que funcionam as revisões por pares. Então você diz, olha, você deveria reconsiderar esse argumento. Falta uma fonte, e talvez seus dados vão além do que você realmente tem. Mas hoje não é mais esse tipo de eu te ajudo a melhorar seu texto. Hoje é eu examino seu texto para encontrar o erro e te expulsar. E isso não é acadêmico, é o oposto disso. Então eu não sei onde vamos parar com isso. Sinto que deveríamos parar com esse jogo, quero dizer, porque é um jogo de poder. É um jogo sobre quem detém qual narrativa. Obviamente há forças muito fortes por trás disso. Por exemplo, as redes sociais, eu posso postar o que quiser, postar coisas em qualquer lugar, LinkedIn, Facebook, e aí aparecem os trolls. Tem a pessoa que, instantaneamente, mas instantaneamente, vai gritar de novo e de novo, essa senhora Guéraud, troll do Putin, é... Mas isso acontece 5 minutos depois que eu posto. Então, não é aleatório. São pessoas que estão esperando minha postagem para reagir instantaneamente. Então, provavelmente é um algoritmo. Talvez sejam bots. Mas aí surge a pergunta, quem organiza esses bots? Então você pode checar a conta, por exemplo. A maioria dessas contas que fazem isso são contas anônimas. Não são pessoas com rosto e nome. Normalmente no X são contas com 50 seguidores. Então provavelmente são bots, contas geradas automaticamente. Então, quando eu posto... existe um algoritmo contra mim. Quero dizer, isso é uma denúncia organizada. Parte disso é essa vigilância, o Digital Services Act, Susana Subochoff, sabe? Capitalismo digital, esses tipos de técnicas de controle. Digital capitalism sort of control techniques.
E, sabe, eu não sei como sair dessa. Não sou especialista em coisas relacionadas à internet. Não sou Peter Thiel. Não estou criando Palantir, sabe? Então sou apenas um usuário e você sente que está totalmente sobrecarregado com esse tipo de coisa. E realmente não é tão fácil resistir psicologicamente, porque é isso que fica na internet. Sabe, se as pessoas vão na Wikipédia e procuram meu nome, eu sou a pessoa mais estranha. E você sente que o que está na Wikipédia sobre mim não tem nada a ver comigo. E aí fica a pergunta: quem escreve aquela entrada da Wikipédia? Quero dizer, nos últimos 2 anos eu pude literalmente observar como fui, sabe, rebaixado. Como se diz rebaixado? Fui registrado, eu rebaixado, algo assim. E você sente que, ok, é isso que a Wikipédia diz sobre mim. Fico feliz que existam algumas pessoas que me conhecem e que não acreditam no que está na Wikipédia. Mas acho que realmente existe um problema. E a verdadeira questão é o que vamos fazer a respeito disso. Não, eu percebi o mesmo. As pessoas que vêm com difamações, apelidos, propaganda putinista, acabam citando umas às outras depois de um tempo, como se isso fosse um arcabouço acadêmico estabelecido para dar mais legitimidade. Mas, na verdade, aconteceu comigo. Minha página na Wikipédia chegou a ter, não sei se ainda tem, mas sob ocupação, estava escrito propagandista russo, e não professor, mas propagandista. Então, sabe, existem ativistas que fazem esse tipo de coisa. E não sei se é algo organizado pelo governo ou se são apenas pessoas realmente convencidas de que estão lutando o bom combate, que de alguma forma estão defendendo, por exemplo, a Ucrânia, e eu estaria defendendo a Rússia. Então eles vão lutar contra isso e eliminar as pessoas que falam em nome disso. Então não sei se eles realmente acreditam nas próprias bobagens ou se estão apenas Eu acho que é sistêmico. Acho que é organizado de certa forma, porque estamos sob a Lei de Serviços Digitais Europeia. Quero dizer, a organização. Por exemplo, você não pode ler a Russia Today. Quero dizer, por que não podemos ler a Russia Today? Temos o caso de 2 cidadãos alemães vivendo na Rússia, Alina Lipp e Thomas Herper, que estão fazendo blogs para informar sobre a situação da guerra, o que é simplesmente um jornalismo de guerra legítimo, certo? E eles foram colocados na lista de sanções da UEFA, basicamente sendo privados de seus direitos de cidadãos. Eles não podem ir para a Alemanha, embora sejam cidadãos alemães, o que é totalmente absurdo. E não vimos um clamor. Normalmente, isso deveria ser uma questão cidadã, onde você teria um grande clamor da mídia e da imprensa alemã e das pessoas dizendo, sabe, você não pode ser privado de seus direitos de cidadão se tem um passaporte alemão. Sabe, quero dizer, estamos realmente chegando a um ponto muito baixo agora. Mas sim, quero dizer, há uma sensação geral, eu sinto, de que a guerra não está despertando o interesse de muitas pessoas. Os movimentos pacifistas estão fracos. Na Alemanha estão fracos. Eu participei de várias manifestações pela paz e você vê 10 mil, 6 mil, 15 mil pessoas. Você não vê 400 mil pessoas, como vimos em 83, quando foi a questão dos mísseis Pershing SS-20. Então o movimento pacifista é velho, tem mais de 60 anos. Os jovens não estão aderindo ao movimento pacifista. Então temos muitos problemas também na Europa, em discrepâncias culturais sobre quem tem a hegemonia cultural, sobre quais discursos e quais faixas etárias, e assim por diante. E é assim que as coisas podem caminhar. Quero dizer, na Alemanha, temos propaganda de guerra clara, monitoramento de guerra. Temos soldados nas escolas, nos pontos de ônibus temos fotografias da Bundeswehr. Junte-se à Bundeswehr, salário alto, venha para a Bundeswehr. Então, temos uma cláusula de paz na Grundgesetz. Normalmente, nosso governo deveria atuar pela paz e diplomacia. Estamos falando sobre o Taurus. Então, é realmente porque, obviamente, há uma análise estrutural de esquerda a ser feita.
que é que, em tempos de guerra, como as pessoas comuns não gostam de guerra, é preciso silenciar as vozes que defendem a paz, certo? Porque, caso contrário, não se consegue mobilizar grandes parcelas da população para a guerra, certo? Você precisa sustentar o argumento de que, na verdade, Putin é imperialista e quer tomar Kiev, Berlim, seja lá o que for. Você sabe todos esses argumentos que estão circulando. E se você tem vozes proeminentes defendendo a paz e dizendo, olha, talvez não seja esse o caso. Talvez devêssemos olhar para isso de outra forma e talvez devêssemos distinguir entre o que realmente está acontecendo lá e quais são os interesses de segurança russos e assim por diante. Uma voz diferenciada, você precisa silenciá-la, porque caso contrário, não é possível mobilizar as pessoas para defender a liberdade. Isso é uma questão de mobilização. E talvez as pessoas conheçam Anne Morelli. Você conhece Anne Morelli, provavelmente? Não. Anne Morelli é uma historiadora belga-italiana e escreveu um livro sobre as 10 ferramentas da propaganda de guerra, como é necessário orquestrar, como no Fabricação do Consentimento de Chomsky, como é preciso fabricar o consentimento para a guerra e quais são as 10 regras da propaganda de guerra. E estamos totalmente sérios nisso. Quero dizer, a narrativa alemã é apenas Putin é mau, o Ocidente é bom e não fez nada de errado. Assim, você encerra rapidamente o argumento de que talvez tenhamos uma responsabilidade central em todo esse processo de expansão da OTAN. Se o inimigo ataca, é sempre brutal. Se nós atacamos, é apenas defesa. E então, Anne Morelli apresenta 10 pontos claros. O livro está à venda. Acho que está em inglês na Amazon e até na Wikipédia. E você passa por isso e sente que é exatamente isso que fazemos. E o que me surpreende, quero dizer, tivemos 2024. Lembro que há 10 anos, em 2014, tivemos grandes celebrações por toda a Europa, lembrando os 100 anos desde a Primeira Guerra Mundial. Mandávamos turmas de escola para os cemitérios na Lorena, em Riga, nos Estados Bálticos e em Eupen Malmedy, e tínhamos toda essa educação sobre nunca mais, nunca mais. E isso foi há 10 anos. E todos nós fizemos isso com dinheiro público. E 10 anos depois, estamos gastando o mesmo dinheiro para fomentar guerras. Então, o que aconteceu em 10 anos? É impressionante. Quero dizer, mesmo em termos puramente sociológicos, como uma observação, o que aconteceu com a sociedade. É impressionante como em 10 anos conseguimos mudar os discursos. Bem, parece que o problema mais amplo do declínio da democracia e da aceitação da dissidência na Europa é o fato de que quase todos os debates agora não são apenas emocionais, mas também morais por natureza. Ou seja, como você disse, isso está indo para o que seria o núcleo da natureza humana. É nós contra eles. E você atribui valores de bom versus mal. O problema em um cenário assim é que se você está sempre certo e sempre do lado do bem, isso significa em qualquer oposição ou dissidência imoral ao errar. Emo câncer de stuff with his aims as qual e unum with his sen at was him in the thinho. The opposition is defending democracy. I don't know, É realmente espetacular de assistir. Todo mundo está comprando essa ideia. Até mesmo os jornalistas. Eles estão se tornando mais como guerreiros da informação, ao que parece, porque todos precisam, de certa forma, defender a causa. E bem, se você sempre pensa que o mundo está dividido entre o bem e o mal, entre nós, que só queremos promover a democracia liberal, e, por exemplo, os russos malignos que só querem invadir e construir um império, você não pode. Sim, toda a premissa da segurança internacional é que você precisa entender o oponente, precisa mitigar as preocupações de segurança dele. Mas isso é chamado de apaziguamento, dizem eles. Então agora, a única maneira de se ter paz é se você destruir ou derrotar seu oponente. Não apenas o outro externo, mas também dentro da sociedade. Se você tem pessoas que não estão seguindo ou se alinhando, então você, por exemplo, se for um pouco crítico demais, man precisa ser adminal, no have to be small. Because you're not
Concordo totalmente. Não poderia concordar mais. E por acaso, tem um novo livro no mercado no qual dedico um capítulo exatamente a isso, basicamente argumentando que existe o que os gregos chamariam de estasis, ou seja, uma guerra civil, se preferir, entre forças liberais e populistas. As forças liberais, por estarem perdendo apoio e para defender a democracia, acabam inventando inimigos externos e internos. They sort of invent external and internal enemies. So what I argue is that you have a formally liberal today. O que eu argumento é que hoje você tem um centro liberal formalmente liberal, mas agora extremizado ou radicalizado. Esse centro percebe que o apoio democrático público está diminuindo e para aprovar medidas que basicamente corroem a democracia, ou seja, tornando-se cada vez mais autoritário, eles inventam inimigos. Existe um inimigo interno, que são as forças populistas, AfD, Orbán, PiS, você sabe, e os populistas precisam ser derrotados porque são de direita. Então, precisamos restringir o espaço da democracia, porque precisamos defendê-la contra os chamados populistas. Esses são os inimigos internos, domésticos. E o inimigo externo é o Putin. Putin é Hitler. Então, os liberais estão inventando inimigos internos e externos para implementar medidas que, em si mesmas, estão corroendo a democracia em nome de defendê-la. Acho que é isso, e fazemos isso em grande parte com o lawfare. Por exemplo, Marine Le Pen é presa e não pode concorrer nas eleições por causa de um caso de corrupção. Claro, sim, foi uma decisão judicial, certo? Mas se você olhar para Christine Lagarde ou para Ursula von der Leyen, que foi legalmente condenada pelo Tribunal de Justiça, sabe, por falta de transparência nas vacinas em 17 de julho de 2024, e no dia seguinte ela é eleita presidente da Comissão Europeia. Você fica pensando por que uma pessoa pode ser processada por um tribunal com uma decisão judicial em vigor, mas ainda assim se tornar presidente da comissão? E por que outra pessoa que tem uma decisão judicial contra ela não pode se candidatar às eleições? Sabe, quero dizer, existe um tipo de problema de lawfare aqui. E isso é totalmente problemático para a democracia, porque se tivermos padrões legais diferentes, quem é processado, quem não é. Sobre plágio, quero dizer, o que eles trazem contra mim, só para te dar esse exemplo, mas Robert Habeck, o ex-ministro alemão, na sua dissertação, no seu livro acadêmico, tem algo como 48% de plágio no livro dele, certo? E então, a Universidade de Hamburgo, porque ele fez o doutorado em Hamburgo, criou uma comissão rápida em 72 horas. E a comissão disse, não há problema, há muita originalidade no doutorado do Sr. Habeck. Está totalmente ok. Em contraste, eu tenho 1,9% de erros. Não 48, 1,9% de erros. Not 48, 1.9 mistakes, yeah? And the University of Bonn fired me. E a Universidade de Bonn me demitiu. Então pode-se argumentar que existem padrões duplos muito claros sobre quem é perseguido e quem não é. Por erros muito maiores, as pessoas não são perseguidas, e por erros menores, as pessoas são expulsas. Um sistema legal que não se baseia em leis iguais é um sistema não democrático. Essa é a essência da democracia, que a lei seja igual para todos os cidadãos de uma república, certo? Então, acho que estamos enfrentando problemas fundamentais. E acho que você está certo ao dizer que a erosão do centro liberal, porque eles têm medo, os leva a eliminar vozes críticas. Acho que é uma forma de autodefesa, porque, como você descreveu o tempo todo, eles não argumentam. Eles apenas te acusam de espalhar propaganda russa. They just hold against you that's Russian propaganda, yeah. Parece que isso apela à natureza dos seres humanos, pois sociedades abertas sofrem muito durante guerras e quando estão sob ameaça. É justamente nesses momentos que o instinto humano de solidariedade de grupo entra em ação e permitimos que menos pessoas se desviem do grupo. Parece que a última década tem sido um pouco mais difícil, se voltarmos, como mencionado antes, a 2016 com a eleição de Trump. Diziam que era, você sabe, o Russiagate, que em todo lugar ao nosso redor, os russos estavam por trás de todos os referendos, do Brexit, a qualquer eleição que tivesse um resultado indesejado. Então tivemos que procurar todos esses inimigos internos
que estariam secretamente conspirando com os russos. E então, isso é substituído quase imediatamente pela Covid. E aí é a mesma coisa. Quem não está seguindo essa grande ameaça? Todo mundo tem que seguir, obedecer. Quem está minando isso? E, de novo, precisamos purgar a sociedade também. E então, claro, isso é substituído imediatamente pela invasão russa da Ucrânia. E, novamente, quem está tentando não entender, mas legitimar a invasão russa? Então, mais uma vez, precisamos procurar esses inimigos internos, quem deve ser expurgado. Quero dizer, já faz uma década disso. Então dá para entender porque a população, especialmente a geração mais jovem, para eles, isso se tornou normalizado. Isso não tem mais nada a ver com uma sociedade livre. Isso é expurgar a oposição. E você está certo ao apontar a guerra como um fator para isso. A guerra é o momento de contração. E quem é o traidor durante uma guerra? Quero dizer, tivemos uma guerra contra a Covid. Macron falou sobre uma guerra contra o vírus. Então estávamos em uma situação de guerra. Foi muito estranho Macron falar sobre uma guerra contra o vírus, porque você não atira em um vírus com tanques ou bombas, ou seja lá o que for. Mas tivemos a terminologia de guerra contra a Covid, e depois veio a Ucrânia. E a guerra quero dizer, há uma contração sociológica, em que em tempos de guerra a sociedade não pode permitir opiniões divergentes, porque então elas são imediatamente vistas como traição ao país. Landsverrat, alta traição, como se diz alta traição, Hochverrat. Você sabe, Landsverrat, Hochverrat e alta traição. E ser um Landsverräter é a coisa mais maligna que alguém pode ser. Você está basicamente traindo seu país. E a questão é que isso não é novidade. Lembre-se do caso Dreyfus. Lembre-se do Dreyfus, sabe, que era general e depois também foi colocado nesse canto antissemita. E legalmente não havia nada. Anos depois descobriram que simplesmente não havia nada no caso Dreyfus. Mas por anos, foi o caso de alguém que tinha uma opinião diferente sobre isso. Então, acho que você está certo ao apontar que a contração do espaço público e da liberdade de expressão é um fenômeno de guerra. E uma sociedade em guerra, ou caminhando para a guerra, não pode mais permitir a livre troca de opiniões. É uma pena, porque eu pensei sinceramente, minha decepção pessoal, é que eu achava que na Europa já tínhamos superado isso. Quero dizer, nós inventamos a União Europeia, a Europa não está mais em guerra. Tivemos 70 anos de entendimento franco-alemão, uma arquitetura de paz com a Rússia. Sabíamos que não dividimos a academia, a ciência ou as artes por nacionalidades. E então começa a questão russa, e então expulsamos os artistas russos da Alemanha, você sabe, os pianistas e todos os outros. Nós os tiramos dos nossos teatros, embora admiremos os artistas russos. E em algum momento renacionalizamos a ciência e renacionalizamos as artes. Embora sejamos europeus e saibamos que, em termos de iluminismo e de humanismo, não existe nacionalismo nas artes e na ciência. Quero dizer, você se lembra da Universidade de Bonn? Eu estava lá em fevereiro de 2022. Quando a guerra começou, recebemos uma carta do diretor dizendo que, se tivéssemos um grupo de pesquisa com acadêmicos russos, deveríamos expulsá-los e contratar ucranianos. Mas a ciência não se trata de nacionalidade. Ciência é sobre capacidade, além da nacionalidade, certo? Quero dizer, o importante é o valor da ciência. Não é relevante se você é um matemático russo, ou alemão, ou... Sabe, quer dizer, essa é a nossa cultura. Então, o que eu sinto, ou o que me causa forte ressentimento, é a traição ou a ruptura dos nossos próprios padrões civilizacionais, o que estamos fazendo aqui. Ou, por exemplo, que estamos infringindo o direito internacional quando sancionamos fortunas russas ou dinheiro russo, sabe? Em bancos suíços. Mesmo, quero dizer, em tempos de guerra anteriores, não infringíamos tanto nossos próprios padrões de elaboração de leis. E isso é perturbador, na minha opinião. Eu ia dizer,
as sanções contra cidadãos alemães que não podem voltar para o próprio país, não existe nenhuma lei por trás disso. Isso é só uma decisão do executivo, não é? Executivo, sem decisão judicial, quer dizer, nem mesmo um juiz analisou isso, sem possibilidade de defesa, nenhum tribunal acessível para você defender, porque é uma diretiva da UE, está em uma lista de sanções. Então, o que você pode fazer a respeito? Quem te retira da lista de sanções? Quer dizer, é perturbador. É realmente perturbador. É. Essa ideia de não aceitar, ou sabe, demitir acadêmicos russos para contratar ucranianos, eu achei que já tínhamos superado isso. Esse ódio baseado na nacionalidade. Chegaram até a me perguntar, devemos odiar todos eles? Ou só os soldados, os adultos? Devemos odiar os bebês russos recém-nascidos? Quero dizer, devemos odiar todos eles? Para mim é muito estranho a posição, o lugar em que estamos atualmente. Houve um tempo, pelo menos, em que fazíamos distinção entre a sociedade civil e os partidos de guerra e a ação militar no campo de batalha. Veja qualquer guerra liderada pelos americanos, seja no Afeganistão, seja no Iraque, não sancionamos o Starbucks ou qualquer empresa americana porque os americanos estavam em guerra. Não fizemos isso. Não sancionamos produtos nos supermercados, mas simplesmente retiramos produtos russos dos supermercados quando tudo começou. Fizemos o mesmo com a invasão americana do Iraque. Então, também um duplo padrão aqui. Esse é o primeiro ponto. Mas também houve uma época em que a própria guerra, que já é ruim o suficiente, sim, não impactava a ciência, as artes ou a sociedade. E isso é o que eu chamaria em alemão de Europa. Essa foi a lição aprendida no século XX. Foi quando voltamos e dissemos, podemos fazer cooperação e entendimento entre jovens franco-alemães, e essa é a base sobre a qual construímos a União Europeia, que agora é totalmente pervertida. Mas estamos basicamente corroendo o fundamento do que aprendemos no século XX. E para mim isso é muito, muito ruim. Eu me lembro que tudo começou de forma um pouco cautelosa em 2022. Primeiro começaram a dizer, bem, você sabe, os atletas russos, eles estão meio que promovendo a Rússia, então também fazem parte da máquina de guerra do Putin. Empresários, bem, eles também pagam impostos, então fazem parte da máquina de guerra do Putin. E então começamos a ir atrás de acadêmicos, turistas, jogadores de xadrez, quero dizer, qualquer pessoa russa era basicamente um alvo legítimo. Qualquer um poderia trazer legitimidade para a Rússia. E agora chegamos a um ponto em que não precisamos mais dar desculpas. Em vez disso, isso se tornou um sinal de virtude. E você quase precisa se justificar ou explicar por que alguns russos têm permissão para participar ou até mesmo entrar no seu país. É uma situação muito estranha. Eu não sei quantos milhões. Acho que temos 4 milhões de russos na Alemanha. Você sabe, os alemães do Volga que vieram nos anos 90. Temos muitos casais germano-russos que estão na Alemanha. Quero dizer, é realmente estranho o que está acontecendo. Aliás, para sua informação, há um livro muito, muito bom do meu coautor Endgame Europe, Hauke Ritz, que escreveu um livro fantástico, fantástico sobre por que odiamos tantos russos. É um livro de 300 páginas. Eu gostaria que esse livro pudesse ser publicado em inglês. Agora está recebendo uma tradução para o italiano, sim. Mas o inglês, obviamente, seria melhor. Ele faz uma análise muito longa, ao longo de todo o século XX, sobre como poderíamos acabar nesse estranho ódio à Rússia e aos russos, provavelmente também induzido culturalmente, o que significa que ninguém fala russo. Sabe, quero dizer, se todo mundo fala inglês, todo mundo já foi a Nova York e achou Nova York a Big Apple super legal, ou Londres, sabe? Então você tem acesso a isso, você não tem acesso à Rússia. É um idioma diferente. Ninguém fez intercâmbio de jovens. Poucas pessoas foram a Moscou. Isso também é muito interessante em relação à Alemanha, porque temos os 16 milhões de ex-cidadãos da RDA,
que estavam na esfera da União Soviética. E você vê nas pesquisas a clara divisão sobre a guerra entre alemães do leste e do oeste. O leste da Alemanha é totalmente contra essa guerra porque alguns deles ainda falam russo e são familiarizados com o intercâmbio entre a Alemanha Oriental e Rússia. Então, a familiaridade é basicamente o que permite que você vá além da nacionalidade. E isso é o que aprendemos na Europa. Quero dizer, todo o esforço europeu do século passado foi para nos conhecermos, criar o Erasmus, fazer intercâmbios de jovens, levar estudantes para outros países, aprender as línguas uns dos outros. E então você entende que ele é uma pessoa como você e eu e que não há tanta diferença assim entre um finlandês, um italiano, um alemão e um português, certo? E agora criamos essa barreira em nossas mentes de que a vida normal russa seria tão diferente, estranha, e seja lá o que for. O monstro russo, por assim dizer. E isso é realmente impressionante que funcione na Europa. Você realmente sente. Para que desperdiçamos 70 anos de integração europeia? Essa é a minha pergunta. É isso. Sim, não. A suspensão dos contatos humanos, acho que isso terá consequências enormes. E é a lógica geral de que você precisa ser capaz de entender, de se colocar no lugar do oponente. Esse é o caminho para a paz. Quando os russos invadiram a Ucrânia, nossa ex-ministra das Relações Exteriores, ela na verdade disse, a primeira coisa que ela disse foi, este não é o momento de entender, é o momento de condenar, o que é uma declaração notável. Mas claro, ela é um pouco belicista. E sim, foi mais ou menos nessa direção que seguimos. Até 3 anos atrás, Espanha uma regra, não enviar armas para países em guerra. E sempre incentivamos a diplomacia e as negociações. Agora tivemos 3 anos boicotando até mesmo a diplomacia. Esqueça as negociações. Até conversar com o outro lado não só é rejeitado, mas é visto como uma espécie de virtude moral não falarmos com eles. Olha como somos bons. E claro, temos um ex-primeiro-ministro e secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, basicamente repetindo esse mantra de que armas são o caminho para a paz, que é o que todo o país está seguindo agora. É assustador que o país inteiro tenha meio que se unificado em torno disso, como se isso fosse normal. É realmente chocante. Lembre-se de Oslo. Quero dizer, Oslo era o lugar para negociações de paz. Foi o local do Acordo de Oslo no conflito Israel-Palestina no final dos anos 90. Era o lugar, você sabe, Camp David, Oslo. Quero dizer, você tem todos esses. Estive em Oslo algumas vezes e lá existe esse Instituto de Paz. E, sabe, há uma cultura, mas a Finlândia é parecida. Você teve essa finlandização, uma espécie de topos especial da cultura de política externa finlandesa. E agora eles têm uma fronteira, fecharam a fronteira com a OTAN. E assim, a fronteira que era aberta e havia muitos russos com casas de campo, sabe, casas de campo espaçadas e agradáveis, sabe, do lado finlandês, certo? Que basicamente faziam bons negócios para a parte finlandesa. E agora, por causa do envolvimento da OTAN, eles precisaram fechar as fronteiras com, como se chama isso, stacheldraht, arame farpado, sabe? Essas coisas de ferro, Basicamente, os finlandeses estavam traindo ou deixando de lado 70 anos de um acordo especial, finlandização, uma espécie de abordagem geoestratégica com a Rússia. E então tenho amigos finlandeses que me dizem que isso é totalmente absurdo. Quero dizer, parece totalmente absurdo para esses finlandeses que vivem lá, porque nunca houve nenhum estresse real com o lado russo, certo? Então isso é imposto às sociedades. E a verdadeira questão é, como nós europeus e nós acadêmicos, quais são as nossas chances de sair disso, além de conversar entre nós e dizer que isso é problemático? Obrigado pela conversa. Mas quais poderiam ser os meios para mobilizar, para alcançar outros acadêmicos em relação ao que queremos e pensamos? Quero dizer, quais seriam as ferramentas para nos tirar dessa situação? Não é tão fácil, porque você é expulso. Sinto que já estou exposto. Provavelmente você vai, eu vou para lá, você vai para lá.
novamente, estou sendo honesto, Vavik e mais algumas pessoas. Então, o que acontece é que os outros estão se silenciando. Porque ninguém quer isso. Quero dizer, todo mundo tem filhos, todo mundo tem aluguel para pagar. E assim estamos silenciando nossas plataformas de pensamento, que é a universidade. Eu percebi isso. Mas essa é a cultura da intimidação também. Esse é todo o propósito. Eu realmente recebo e-mails de ex-diplomatas de alto escalão do país e de outros acadêmicos, mas ninguém se arriscaria a se expor publicamente, porque então a mesma coisa aconteceria com eles. Então, exatamente o que eu experimentei. Sabe, há 500 professores na Universidade de Bonn, que é uma universidade enorme e muito inteligente. Não quero falar mal da Universidade de Bonn, é uma universidade muito inteligente. Adoro estar lá, adoro dar aulas lá. Cidade inteligente, lugar inteligente, tudo tá bem. E eles têm um cluster de excelência, sim. Então há matemáticos muito bons lá. E o que está acontecendo é que, abertamente, não há apoio porque as pessoas são silenciadas ou intimidadas, mas a portas fechadas, você recebe os e-mails, sabe? Ah, Sr. Guerreiro, isso é realmente tão trágico o que está acontecendo com você. Mas, em proporção, as pessoas que me escrevem são 5 professores de 500, então é 1%. 1% que fala comigo, sim, 1%. é extraordinário. De qualquer forma, quero agradecer muito pelo seu tempo. Foi ótimo conversar com você. Espero que você volte, pois há muitas coisas que também quero discutir sobre a democracia na Europa e o futuro da integração europeia. Mas acho que isso se torna um grande tema por si só. Então, mais uma vez, obrigado. Não, eu que agradeço. E se você puder manter contato de alguma forma e talvez pensar junto com outras pessoas que também estão sendo afetadas pelo que está acontecendo, criar uma pequena rede, acho que tudo isso seria útil. E se pudéssemos organizar isso além das fronteiras, porque vemos que você tem o problema, eu tenho o problema em 2 países europeus diferentes. Acho que é hora de alguma ação decente, não mobilização, mas acho que não deveríamos... Talvez essa conversa ajude a alertar outras pessoas, porque meu sentimento é que, quando os países estão perdendo universidades, estão perdendo sua capacidade de pensar. É uma ruptura epistêmica enorme, entende? Se você perde as universidades como um espaço de troca aberta, então a sociedade também é traída. Então não é apenas um problema dos acadêmicos, é um problema da sociedade que está perdendo as universidades. Essa é uma ótima ideia. Eu tenho algo nesse perfil. Talvez vamos manter contato. Obrigado. Ok, muito obrigado. Tchau, tchau.